tarde a todos. Estou aqui iniciando mais um sábado com vocês no nosso bate-papo com amigos. Agora, 5 da tarde, estarei com a minha amiga, uma grande amiga bióloga, Nancy Rosselli Biroli, que eu conheço desde que nós somos muito pequenas. E ela se transformou numa mulher incrível, corajosa, que fez uma especialização em gestão e planejamento ambiental e hoje é bióloga, trabalha no Tocantins. Ela está lá e de longe traz aqui para nós, para o meu canal, uma alegria muito grande em poder conversar conosco. Quem quiser depois poderá distribuir esse link para os amigos através desse canal, @psicoanacristina_penteado-lopes ou então psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes no YouTube. Estamos aqui, que gostoso, temos várias amigas, já temos a Ana Tereza, Luiz Carlos Nardi, Nancy já entrou. Vamos lá, vamos adicionar a Nancy para que a gente possa começar este papo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Esse bate-papo vai ser muito gostoso, muito diferente. Tá me ouvindo direitinho? Ai, tudo, tô te vendo muito linda e tô te escutando. Que delícia, que delícia! Meu Deus, quanta gente já entrando. Só Oi, você Luiz, oi. tá Pode conseguindo, falar, Nancy. tá ouvindo direitinho? Tô, desculpa. Não, eu tô falando só você para conseguir me convencer. Com grande prazer. Nossa, que delícia. Nossa, muitos amigos, olha, nossas amigas, Ana Tereza já está aqui, Eu né? vi ela. Nardi sempre, sim. Ana Alcântara, Luiz Lavia, um grande amigo que eu amo, a Kelly, Kelly Borges, que eu adoro, uma grande amiga, muita gente aqui, sejam todos bem-vindos, estamos muito felizes, eu e a Nancy, de ter todos vocês aqui. Fernando, meu marido, meu primo Luiz Fernando, Nancy. Ah, Esse meu primo, oi, Rê! que bom que o pessoal tá participando. Estamos começando aí com tudo. Acabou de entrar também meu primo Luiz Fernando. Luiz Fernando, há mais ou menos um mês atrás, participou comigo. Ele é advogado, trabalha com direito ambiental, Nancy, Que e ótimo. ele está aqui com um interesse especial na sua live, naquilo que você vai trazer para nós, tá? Que Muito bom. gostoso. Seja bem-vindo, Luiz E Fernando, sejam todos vocês bem-vindos. Nós estamos com um pouquinho de lentidão. Você me falou antes da live que a sua internet está um pouco lenta, mas não tem problema. A gente vai fazendo dentro das possibilidades e a sua voz a gente está conseguindo ouvir. Se alguém tiver com alguma dificuldade, por favor, coloque aqui, né, na, a, nos a avisos. sua a sua voz para mim tá travando um pouco. Eu não sei se é a minha internet tá, você tá travando um pouco para mim, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos começar. Então tá bom. Ana, falar um pouquinho Eu do queria que eu muito, faço Nancy, que aqui. você começar Hum. que gostaria que você começasse se apresentando para nós. Vamos vendo como que a nossa internet vai se comportar. Dona Elza está entrando, seja bem-vinda. Ana, bom, como a Ana já falou bem, sou bióloga, né? Me formei na Unip, em São José do Rio Preto, especialização também lá. E vim para o Tocantins vai fazer 15 anos que eu estou aqui no Tocantins. Em janeiro, o ano que vem, no começo do ano que vem, vai fazer 15 anos já. Então, além de ministrar aula de biologia, eu comecei trabalhando com animais silvestres. Trabalhei também com cães e gatos, resgate, ONG. Ainda continuo colaborando com essa parte, mas a minha maior paixão são os silvestres mesmo. E
quando tinha o CETAS, que é Centro de Tratamento de Animais Silvestres, aqui em Araguaína, tem CETAS no Brasil todo. Muitos com esse governo acabaram fechando, infelizmente, né? Então eu comecei trabalhando no CETAS, colaborando com o auxílio nos cuidados do animal silvestre, nos resgates do animal silvestre. E porque quando a gente captura, a Polícia Ambiental captura, o Naturatins, que é o órgão ambiental aqui do Tocantins, quando eles capturam algum animal silvestre, às vezes é de tráfico, às vezes é de atropelamento, queimados pelos incêndios, que nessa época a gente sabe que tem muito, Ai, com que maus dó. tratos, né? Pessoas que tentam criar e ver que não é tão fácil assim criar um animal silvestre. Então, esses animais resgatados precisam passar por cuidados, não só veterinários, mas cuidados comportamentais também, no geral, para saber se eles têm possibilidade de serem soltos novamente na natureza. E muitos, infelizmente, ficam presos para sempre, porque não têm mais condições de voltar. Né? Ficam, às vezes, debilitados, machucados, não voltam mais ao normal. Então, às vezes é filhote, e aí, pelo cuidado do ser humano, ele acostuma com o ser humano e não tem mais condições de retornar à natureza. Então, esse é o trabalho que eu faço colaborando com o Naturatins, colaborando com a Polícia Ambiental e também ministro aula de biologia no colégio particular. Uhum. Ó, já temos uma pergunta aqui. Você está me ouvindo melhor agora? Estou te ouvindo, pode falar. Então, Letizis, né? Desculpa, não consegui entender o nome, né? Mas é uma querida, com certeza, porque está participando com a gente. E ela faz uma pergunta incrível, que eu acho que é a curiosidade de todos que vivem próximo a matas, né? O que fazer com esses animais quando a gente encontra, né? Por exemplo, se nós encontrarmos na beira de rodovia atropelado, animal machucado, se esse animal não for trazer nenhum risco de vida para a gente, por exemplo, encontrei uma onça atropelada, é um animal que vai trazer risco de vida para a gente. A gente não vai lá pegar essa onça e botar no carro e levar para algum lugar, porque isso é um risco de vida para a gente. Se for animal que não traga um risco de vida, por exemplo, um veadinho, um filhote, uma coisa assim, a gente pode levar até o órgão ambiental da cidade mais próxima, ou ao bombeiro, ou à polícia. Se for um animal que traz risco de vida para a gente, que um animal que seja perigoso, nesse caso a gente tem que ligar para a polícia militar, né, para a polícia rodoviária, avisar, no caso, se for próximo à nossa cidade, avisar o órgão ambiental mais próximo para que eles façam o resgate. Nesse caso, mandar a localização, o quilômetro da rodovia onde esse animal está, enfim. E prestar muita Uhum. atenção se essa atitude de pegar o animal não vai trazer nenhum risco para a pessoa, certo? Se Isso. a partir do momento que a pessoa tenha medo, não chegue perto, avise os órgãos responsáveis mais próximos. Então, eu pensei justamente nisso, né? Porque quando a gente vê um acidente, né, de humanos, a gente tem a orientação de tomar cuidado, não manusear aquela pessoa em função de problemas de coluna, né? E assim por diante. Então, não sei se o animal também corre esse risco. Também, Além do que, quando eles estão machucados, eles são mais agressivos, né, Nancy? Eu já fui tentar socorrer cachorro e eu fui atacada por ele, né? Mas não aconteceu nada de ruim comigo. exatamente. Mas nem com ele, depois ele foi. Dependendo da gravidade do acidente, é melhor realmente que a gente não toque no animal, por conta de, às vezes o animal pode ser até um animal que não traga risco de vida, mas por conta de estar acidentado, torne-se mais agressivo, entendeu? Então, realmente, o mais apropriado é chamar o órgão ambiental mais próximo e não esquecer de marcar a localização do ponto certo na rodovia, ou em qualquer lugar, ou numa fazenda, numa estrada de terra, que esse animal esteja aí no caso, tá? Aham. Olha, ela está perguntando mais uma vez, Letzis, o que os fazendeiros podem fazer para evitar que as onças matem seus animais? E aí ela faz um apelo. Fazendeiros, não matem as onças, com certeza, né?
O difícil Oi. nisso, o difícil dessa situação, esse onça fazendeiro, é uma relação muito delicada, porque afinal de contas o habitat dela está sendo destruído. E é um animal que tem um território, ela é muito territorialista e ela tem um território muito grande. E a partir do momento que esse habitat é destruído, é desmatado para lavoura, para pastagens, ela perde seu local de caça. Então, ela vai procurar alimento onde fica mais fácil para ela. E o que os fazendeiros, eu acho que precisam entender é que fragmentos de matas faz com que o animal saia desse fragmento e vá procurar alimento. O certo seria corredores de matas, tipo um fazendeiro emendar seu fragmento no outro, formando corredores extensos de mata que o animal tem mais chance de encontrar sua presa, sua caça e evite sair de dentro da mata. Então, os Ah, corredores tá. faz com que elas fiquem mais dentro, porque o intuito dela não é sair, ela também está exposta se ela sair de dentro dessa mata. Então, ela sai por conta de uma pressão ambiental que ela precisa ir atrás de água, ela precisa ir atrás de alimento. Então, essa pressão ambiental faz com que ela saia disso. Agora, se tiver corredores de matas, então as matas se tornam mais extensas e já é um motivo para que ela não necessite sair de lá de dentro, É. certo? Então, seria uma Eu combinação vejo ali. Eu vejo muito pessoas que compram fazendas, né, nesses lugares onde a mata é mais densa, e muitos deles não conseguem, não sabem, como lidar com matas fechadas, matas de animais silvestres. Muitas pessoas não sabem, até eu gostaria que você falasse depois, a diferença, eu acho que eu também não sei qual é a resposta correta para essa pergunta, a diferença entre um animal silvestre, né, e um animal que vive, por exemplo, na natureza normal, entende? Então, por exemplo, a diferença de um cachorro do mato, se ele é mesmo um animal silvestre ou não, as cobras, como que funciona, tivemos aí, né, um caso que foi muito falado, muito polêmico sobre as cobras, né, parece que, é cobra mesmo, cobra é venenosa, cobra é maldosa, cobra não sei o que, não é, né, cobra é um animal como o outro, enfim, são tantos assuntos que não quero te perder, né, eu quero deixar você à vontade para falar, então. Né? Depois a gente tem uma pergunta da Rê, a Renata Perrugi, nossa convidada de sábado passado, nossa amiga Danci também. Aqui ela disse o seguinte: ela tinha encontrado um macaquinho, né? Ela falou na mensagem anterior. Aí ela disse que imaginou que teria sido atropelado. Então ela chamou o órgão ambiental, mas eles demoraram e o animal morreu. Foi muito triste, uma sensação de impotência. Tem esse problema também, né, Nancy? Que a maioria das pessoas pegam, recolhem e elas mesmas levam no órgão ambiental. Mas a gente tem que prestar atenção nesse risco que talvez a pessoa esteja correndo de manipular um animal. O macaco pode morder, numa mordida ele pode transmitir uma raiva, por exemplo. Entendeu? Então a pessoa tem que avaliar os riscos de pegar um animal, por mais vontade, por mais, vamos supor assim, preocupação que a gente tem ali com aquele animal, a emoção ali da hora de ver o animal, a gente tem que avaliar os riscos também, tá? Porque esse animal pode transmitir doença, esse animal pode morder, né? Como você falou, um animal machucado, seja um doméstico ou um silvestre, ele pode ficar com raiva e morder, assustado de ver a pessoa ir ali pegá-lo e achar que vai machucar mais ainda e agir com agressividade, entendeu? Então tem que tomar cuidado, tá? Mas a Rê fez Uhum. certo, ela chamou o órgão ambiental que infelizmente não chegou em tempo de salvar a vida do macaquinho, né? Uhum. E muitas vezes o animal chega na nossa mão e realmente ele está tão ruim que mesmo com os cuidados veterinários, com os atendimentos, mesmo Oi, Nancy. para mim. Você conseguiu me Só um escutar? minutinho, a gente está tendo. Oi. Deu uma quedazinha aqui. Você estava dizendo que esses animais muitas vezes chegam até vocês
e mesmo nas mãos dos veterinários e tudo mais, ainda não se consegue salvar, é isso? Muitas vezes eles morrem porque às vezes pode por fora pode não ter muita coisa, mas por dentro às vezes tá, entendeu? A pancada de um atropelamento, a batida pode ser grande, né? Então, às vezes um tiro, que muita gente infelizmente caça e um tiro pode às vezes estourar o animal por dentro e por fora tem só o buraquinho da bala, mas por dentro ele está bem danificado. Então, tem muito dessas coisas. A gente também perde muito animal. Perde muito, infelizmente, tá? Aham. Qual a É pergunta? uma judiação. Eu tinha feito uma pergunta. Bom, aqui a Letizia também está dizendo, quando você encontra um animal exótico que não é da região, mesmo que ele não esteja machucado, eu acho que foi isso que ela quis dizer, porque ela falou como fazer para legalizar um e se pode legalizar também. Acho importante a gente pensar nisso, né? Deixa eu só abrir aqui. Animais exóticos são aqueles que não pertencem à região onde eles estão, certo? Não necessariamente precisa ser de outro país. Por exemplo, aqui é o cerrado. Se eu tiver um animal de Mata Atlântica aqui, ele não vai pertencer a essa região, então ele é exótico aqui no cerrado, certo? Agora, Oi, Nancy. aconteceu em mais. É, não, deu uma quedinha aqui, né? Então você estava explicando que são animais exóticos, e aí você disse, quando eu encontrar um, Se você e aí encontra um cortou. animal, é polícia ambiental, Polícia. departamento ambiental da sua região. Animal pego na natureza não se legaliza, tá? Ah, eu encontrei esse animalzinho, ele não tem mais condições de voltar para a natureza, eu posso ficar com ele? Não, não pode. Ele vai para centros de acolhimento de animais silvestres, ele pode às vezes ir para um zoológico, mas você não pode ficar com ele. Mais boa vontade que você tenha, por mais estrutura que você tenha, você não pode ficar. Animal silvestre, somente aquelas espécies que existem criadores autorizados pelo IBAMA que podem criar e vender, e aí você pode comprar dessa pessoa. Aí você terá um animal legalizado. Se você caçar, pegar na natureza e criar na sua casa, não pode, você estará ilegal e o IBAMA não vai autorizar com que você fique com o animal, tá? Só de criadores autorizados que você pode comprar no caso. Então, E tanto o exótico como o animal silvestre, nenhum dos dois existem criações domésticas que são legalizadas. Sempre vai ser ilegal. Então, tem o caso do papagaio, né? O papagaio, aí nesse caso, cada caso é um caso, ele é analisado pela ambiental, porque às vezes o animal está com o proprietário já desde filhote, é um animal que não tem condições de retornar à natureza, dependendo da situação, a ambiental, porque o papagaio ele tem aquela relação afetiva com o dono, né? Então isso, a situação vai ser avaliada se o dono vai poder ficar com esse animal ou não. Cada caso é um caso aí nessa situação. Mas nessa, do papagaio, que é um animal muito criado pelas pessoas. Vão analisar se ele está tendo uma alimentação correta, se ele está num ambiente adequado, se ele não está tendo maus tratos, entendeu? Vão fazer várias análises ali para saber se a pessoa pode continuar com o animal. Então, aí, como eu falei, cada caso é um caso. Outro tipo de animal, não. E animal em risco de extinção não se legaliza de jeito nenhum, nem autoriza a criar. Criadores autorizados, eu quero ter um criador autorizado de tal espécie. Não, essa espécie está em risco de extinção. Então, não tem até o Luiz Fernando está aí, né, como advogado, pode falar também a esse respeito. Então, e importação, no caso da cobra, Naja, que é um exótico, não pertence ao Brasil, o Brasil não autoriza importações de animais peçonhentos. São poucos tipos de animais que têm autorização para importação, porque corre o risco, vamos supor, desse animal escapar para o meio ambiente
e ser um animal invasor, causar um É. prejuízo ambiental. Pode, se for um animal peçonhento, pode morder uma pessoa, entendeu? Então, o Brasil não autoriza animais peçonhentos e, aliás, não autoriza nem cobras brasileiras peçonhentas para criação dentro de casa. A não ser que você seja um pesquisador, que você seja um cientista, que esteja trabalhando na área. Aí é outra conversa. Mas uma pessoa comum quer criar uma cobra peçonhenta, não é legalizado, não é autorizado, tá? Para Isso. criar para pessoas particulares. Nesse Uhum. caso, não, não é autorizado. E Uhum. tem várias porcarias no IBAMA sobre essas legalizações, né? Exóticos, a proibição de importações de répteis, por exemplo. Eles não podem importar réptil de fora. Réptil, lagartos, cobras, qualquer tipo de réptil tem como é que fala? A proibição. E se você quer alguma importação, Sim. você tem que pedir autorização no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ver se eles autorizam essa importação. Qual é o motivo dessa importação, entendeu? Mas animais peçonhentos não são autorizados. Aí, no caso daquelas cobras do acidente com um rapaz, as cobras eram todas ilegais, né? Tanto as nacionais quanto as exóticas, todas estavam de forma ilegal. E Aham. aí é um crime ambiental. E o rapaz teve sorte do IBAMA não, desculpa, do Butantan ter o soro antiofídico para aquela serpente. E por que o Butantan tem aquele soro se nós não temos aquela cobra aqui? Para caso de acidente com pesquisadores. É para ele o soro. Era para acudir Ah, é. pesquisadores, porque às vezes eles têm alguma espécime lá, pessoas pesquisando a espécie, pesquisando, porque eles pesquisam muito veneno, né, para ver se acham alguma substância que pode ser transformada em medicação para gente. A gente tem medicação para pressão alta, que vem decorrente de veneno de cobra, cola cirúrgica também, que vem de veneno de cobra. Então, eles estão sempre pesquisando essas químicas. Então, nesse caso, ele tem soro para acudir esses pesquisadores ou pessoas autorizadas caso aconteça algum acidente. E o rapaz teve sorte que daquela serpente tinha o soro, né? Senão ele teria morrido, com certeza. Aí, Sim. Nossa, isso foi um caso que teve uma repercussão nacional, acho que talvez até internacional, né? E que foi um absurdo mesmo, foi uma coisa muito triste, muito ruim, né? mesmo. Nancy, desculpa, enquanto você estava dizendo a respeito das cobras, dos animais, dos répteis e animais peçonhentos, eu fiz uma pergunta para o pessoal, porque a imagem está borrada, né? Ela não está uma imagem nítida. Eu não sabia se era só para mim ou se era para todo mundo. Mas pela nossa frequência, eu tenho a impressão que nós estamos ouvindo muito bem você, né? Então eu tenho a impressão que isso não vai importar tanto. Então eu agradeço vocês por estarem aqui. Nós estamos com uma audiência muito boa, né? E as pessoas não estão vendo seu rosto lindo, muito bem, né? Não sei se eu tiro você, depois coloco novamente, se isso Talvez adiantaria, porque eu. para mim a imagem tá ótima, tanto para a sua imagem quanto a minha tá nítida. Mas se você quiser fazer esse É, tirar e depois colocar de novo para ver quem sabe melhor. Então, sim, vamos só responder aqui uma pergunta do João Paulo Diogo Santos. Seja bem-vindo, João. Obrigada pela participação aqui. Que gostoso receber perguntas, né? Fora a cobra peçonhenta, que eu concordo plenamente, existe alguma espécie hoje no Brasil, sendo exótica, que tenha causado algum desequilíbrio ambiental por fuga, fora o javali? fora o javali, aqui no Brasil a gente tem hipopótamos, né? Na Amazônia, divisa ali com a Bolívia, que era como é que é o nome? Fugiu, Pablo Escobar. Então ele tinha uma criação natural dele e invadiu um pouco o nosso território. Mas eles já se vamos dizer assim, interaram também com o ambiente ali, que hoje, tirá-los dali, a gente já não pode mexer mais. Só Ah, tá. podemos
as pessoas responsáveis só fazem o controle populacional para que eles não cresçam demais a população, porque já estão bem integrados no ambiente ali, certo? Então, mas em relação, tirando o javali, nós temos muitas espécies de peixe, eu não estou lembrando o nome agora, mas nós temos muitos peixes exóticos nos nossos rios. Muitos peixes exóticos que, às vezes, leva outra espécie a sair daquela espécie endêmica do local, por exemplo, entra uma espécie exótica e ela extingue a espécie naquele local, por competitividade, no caso. Nós temos muitos peixes exóticos aqui. Então, se alguém Sim. lembrar E aí, me esse, fala o nome agora. fala o nome do peixe. Aí, João Paulo, obrigada. E ele ficou satisfeito, né? Que Então, bom. Maria José Cucci, você quer ver a Nancy? Você imagina eu, como que eu tô frustrada. Nancy, só um Mônica, minutinho, eu vou tirar você. lá de Rio Preto também está aí. Que bom. É, Me coloca ó, de na novo. verdade, não sou. Eu tô vendo aqui, eu não consigo tirar você. Eu só consigo você tirar. Depois não esquece, a gente tem que falar dos caramujos que a Sandro Sacri está perguntando, né? Ah, tá. É Eu outra vou, então, espécie que o Paulo perguntou. Boa lembrança, o caramujo é outra espécie também invasora. Eu vou sair, então você coloca de novo, tá bom? coloco de novo. Vamos ver se melhora a imagem, gente. Só um minutinho. Nós vamos continuar nessa live. Eu não vou ser só. Aí a Nancy saiu. Aí agora a gente vai colocá-la novamente. Vamos ver se melhora, porque é uma pena, né? A gente não conseguir ver a imagem perfeita da Nancy. Aí melhorou, Nancy. Melhorou. Tá um pouco lento ainda, mas melhorou. Tá. Então vamos lá. Em relação aos caramujos, né? O Achatina fulica é um caramujo africano, é um invasor, que a gente sabe um pouco a historinha dele, que foi trazido para o Brasil com o intuito de substituir o escargot, que é o caramujo francês que serve Ah, para alimentação. Só que o Achatina fulica, ele tem a carne mais fibrosa, né? Porque trouxeram ele porque ele tem uma reprodução muito mais rápida do que o escargot. Só que ele tem uma carne muito fibrosa e ele tem toxinas. E quando trouxeram, foram dois brasileiros, né? Trouxeram para o Brasil e viram que não ia dar certo para entrar no lugar do escargot, que tem a carne macia e não tem toxinas, eles simplesmente liberaram o animal na natureza, os exemplares que eles trouxeram. E como eles são de origem africana, que tem um clima bem próximo do nosso, ele se deu muito sim. bem, porque ele não tem inimigos naturais, né? Porque é imune à sua toxina aqui no Brasil. E também conseguiu se desenvolver muito bem. Inclusive, ele já está invadindo os Estados Unidos. Tamanha é a população dele que Nossa, nós temos, né? E ele é perigoso porque ele tem micro-organismo no seu muco, aquela gosma que as lesmas e os caramujos soltam, que pode trazer doenças graves para o ser humano, inclusive doença neurológica, né? Então eu aconselho pessoas que achem caramujo africano no seu quintal, na sua calçada, não coloque a mão no animal. Pegue pela concha, coloca dentro de um saco plástico, amarra a boca e joga no lixo para o lixeiro levar embora. Porque, mas está matando o animal. Um animal exótico, invasor, que é risco para o ambiente e risco para a saúde humana, é autorizado você fazer essa eliminação, tá? Porque nossa, ele Nancy, essa informação é ótima. Eu não sabia disso, né? Essa questão. aonde tem a gosma dele no chão, procura jogar água, procura lavar, porque a gente nunca vai saber se aquele animal está ou não contaminado, né? Como a gente não sabe, a gente tem que evitar. Então, evitar colocar a mão no corpo do animal, pega pela concha e dá um jeito de eliminar.
Sim, né? Nancy, eu já ouvi dizer também que é errado a história de jogar sal, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso, sal nos caramujos? Porque quando eu É, encontro, eu pego o próprio saquinho, eu junto dois saquinhos, tipo saquinho de supermercados, e eu não ponho a mão nem na concha, né? E aí eu jogo no lixo mesmo. E eu já ouvi dizer que não deve, né? É muito comum as pessoas quererem jogar o sal. Como que é isso? se você joga sal num animal desse, ele vai. O sal, vamos supor assim, a pele dele é úmida, ele precisa dessa umidade, né? Muitos deles possuem respiração cutânea até, respiração pela pele. Então ele precisa dessa umidade. Ao jogar o sal, é como se o sal puxasse toda a hidratação dele. Ele começa como se fosse queimar, como se você tivesse jogado fogo nele. E aí ele vai Secar, né? liberar uma quantidade de muco muito maior no Ah, ambiente, tá. justamente aquilo que você não quer porque pode estar contaminado. Então, por exemplo, se você tiver muitas pessoas que plantam horta, a horta tem um ataque muito grande de caramujos, não só o africano, como em geral. Eles cavam valas, jogam dentro e taca fogo. Mas isso é no campo. Dentro de casa, se você tacar fogo, se você jogar sal, ele vai liberar essa quantidade de muco no local e pode contaminar. Então, não se deve jogar sal. E em outros animais que o pessoal joga sal também, como o sapo, que também tem respiração cutânea, como os anfíbios, nesse caso você está trazendo uma judiação para o animal, você está trazendo um sofrimento. Isso daí é configurado maus tratos e crime ambiental, tá? Sim, exatamente. São animais que normalmente as pessoas têm medo, né? Eu, particularmente, não gosto de sapo, mas eu não jogo nada nele, eu só saio correndo. Pega uma vassoura, vai espantando ele para fora de casa e é o suficiente. Porque eles fazem um Isso. controle ambiental de muitas pragas urbanas, de invertebrados urbanos, que inclusive são nocivos para a gente. E os anfíbios fazem um controle populacional muito grande em relação a isso. Por exemplo, o que os sapos assim fazem que É, ajuda? Aqui no meu barata, condomínio tá cheio de sapo. eles comem baratas, certo? Ninguém gosta de barata dentro de casa. Vários tipos de insetos, como moscas, pernilongos, né? As muriçocas. Então, eles nos livram desses tipos de insetos que a gente não gosta, de invertebrados que a gente não gosta, né? Aranhas. Então, eles se alimentam de muita coisa que a gente não gosta. Então, é melhor você manter um sapo por perto do que manter baratas, aranhas, né? Então, é melhor. Sim. Até a lagartixa dentro de casa, ela é benéfica. A lagartixa é um réptil, ela é benéfica porque se alimenta não só da barata, de moscas, como também dos ovos e dos filhotes das baratas, ou seja, ela destrói o ninho da barata. Né? Então, é benéfica também você mantê-la dentro de casa. Não precisa ter uma população de lagartixa também, né? Mas ter uma ou Ah, outra não é problema. olha, Nancy, meu marido está assistindo a gente e ele deve estar morrendo de rir. Com certeza depois ele vai falar comigo, porque eu tenho pavor de lagartixa. Beira o pânico, beira a fobia mesmo, sabe? Não consigo Olha, entender. Acho a carinha dela linda nas fotos, sabe? Mas não consigo ficar num lugar fechado. É não consegue, interessante. Como que não, é mas a ela não. sua? E como que é a A minha sua relação com os animais, né? Você na foto aparece com duas aves. Até a minha filha, eu falei que aquela que você tá com ela no braço era uma coruja. Ela falou: "Não, mãe, não é coruja". E a outra é uma águia. Eu queria que você falasse um pouco daquelas duas fotos que eu postei para chamada da nossa live. Antes de eu falar daquelas duas fotos, eu quero falar Fala. dessa amiga minha que entrou agora, Carol Dux. Ela que me Ah, deu esse contato direto com os silvestres, porque ela que era a cabeça aqui do CETAS, né, do Centro de Tratamento de Animais Silvestres. Então, ela que me proporcionou esse contato e abriu as portas para que eu pudesse colaborar e ter mais contato com esses bichinhos que eu amo tanto. Então, a que está na minha mão é um falcãozinho e o que está no meu braço, lá o maior, é um gavião. Se você reparar na foto, você vai ver que ele tem uma asa atrofiada
E eu não lembro, Carol, a Carol pode me falar, não sei se foi maus tratos ou a pessoa não cuidou direito, entendeu? Então, ele nunca mais volta a voar. Então, a gente tem muitas aves nessa situação. Ai, que judiação. E É ele uma judiação. sobrevive sem voar, porque ele depende, né? Vocês têm que alimentá-lo, porque ele depende do voo para caçar, né? No caso desse gavião, quando tinha os setas aqui, ele ficava solto no chão, ele caçava pelo chão mesmo. Mas a Sim. maioria fica em gaiolas, fica em viveiros e nunca mais volta para a natureza, né? Se vê uma ave linda dessa, grande, não conseguir voar e ficar presa pro resto da vida, é realmente uma judiação. É muita judiação. Então, Ah, nós temos muitos animais nessa situação, assim, muitos que chegam. Por exemplo, as aves apreendidas de tráficos, a maioria morre, muitas aves morrem, principalmente ai, que quando são pegas judiação. filhotes ainda, né? É, Porque quando eles vão transportar de um estado para o outro, ou até mesmo traficar de um país, do Brasil para fora, essas aves ficam acondicionadas em lugares muito apertados, e recebem, às vezes, até medicação para não fazer barulho, né? Que a ave faz barulho. Então, a maioria chega morta no local. E quando tinha os setas aqui, a gente apreendia, né? A polícia ambiental apreendia muitas aves, muitas mesmo. É triste de ver o tráfico de animais. é. E Aqui a Carol, só, desculpa te interromper, Nancy, só para dizer um detalhe, pelo menos para mim você já está aparecendo, Nancy, você está muito bem, está muito bonita. E assim, a Carol respondeu a sua pergunta, né, que ela foi atropelada e depois foi adotada, mas infelizmente não teve o cuidado, né? Deixa eu achar o comentário dela aqui, porque o pessoal está participando muito, Nancy, que delícia, está sendo uma honra, né? E aí ela tá também falando, aqui, a dona Elza tem criação de lagartixas, o pessoal tá morrendo de rir zoando com a minha cara, viu, Nancy, por causa da lagartixa. E a Carol disse aqui, achei, foi atropelado e pegaram para criar, tá? Aí o João Paulo está dizendo também, temos muitos rapinantes chegando nos setas devido à linha de cerol, isso é grave então, também, né? E mais uma vez a Carol está dizendo, viu, Nancy, eu tenho certeza, porque você sempre foi muito companheira, muito amiga, e ela está dizendo que você é a melhor mãe postiça de animais silvestres que ela tem a honra de conhecer, né? oh Deus, e ela também, viu? Ela é uma pessoa incrível. A Carol é da Polícia Ambiental. E ela fala mãe postiça, porque quando aparecia filhotes lá no CETA, a gente dividia entre a casa dela e a minha de trazer os filhotes para casa, porque precisam de um cuidado mais próximo, né? E lá no CETAS não fica pessoas 24 horas. Então a gente trazia para casa os filhotes, tanto ela quanto eu, para a gente dar o cuidado, porque então já teve muito filhote aqui dentro de casa de animal silvestre, muito. Uhum. Mas O aí depois que ele atinge um certo tamanho, a gente leva de volta. João Paulo está dizendo, se tiver rapinantes, manda para gente que reabilitamos quando possível. Você conhece o João Paulo? João Paulo é Sim, de... João Ah, Paulo é do grupo dos falcoeiros do Brasil, né? ah, E ele trabalha com falcoaria. E graças a Carol, eu também tive a oportunidade de fazer o curso de falcoaria para poder. Eu não sou falcoeira, mas gostaria mais para frente, quem sabe eu faço mais umas especializações aí, mas eu fiz falcoaria para ajudar a reabilitar as aves de rapina, né? o que E o é João Paulo, falcoaria? Desculpa a ignorância, mas eu não conheço. falcoaria é uma arte de caçar com aves de rapina, né? Com águias, gaviões, e até o João Paulo pode traduzir melhor para mim aí, João Paulo. Vamos lá, acha as Uhum. palavras certas para mim. Isso, João Paulo digita, né? Falcoaria é uma arte muito bonita Uhum. mesmo. Então, até tô com uma camiseta aqui da Falcoaria, eu acho que não dá para Não ver. dá. Ah, Aqui, ó. isso. Ai, que legal. É, Ó, o pessoal, entendeu? é Então, engraçado.
Tá gostoso aqui, Tem Nancy, algum... porque o pessoal está se comunicando entre eles aqui, ó que máximo. Aqui o Nardi, Luiz Nardi, falou: esses animais e aves que ficam sem condições de ficar no seu habitat normal não reproduzem mais? Aí o João Paulo já respondeu para ele: olha só, estamos todos conversando num grupo aqui. Alguns É, reproduzem, alguns reproduzem. alguns podem servir como reprodutores, né, para a manutenção da espécie em cativeiro. É, Então, pode ser isso também, né? O João Paulo é São Paulo, né, João Paulo? Eu não aham, lembro que você mora, não lembro. Mas no grupo de falcoaria, tem falcoaria, a Falcoeiras BR, que são só mulheres, e tem muitas mulheres competentes, veterinárias, biólogas, todas elas sabem lidar com animais silvestres também. E falcoeiras lidam com aves de rapina, algumas só para reabilitação, outras para a arte da falcoaria mesmo, né? Então, sim. tem muitas. E eles, como o João Paulo falou aí, algumas aves, se forem destinadas para criadores autorizados, ao invés de ficar parada lá num CETAS, num Cefal, que é um centro de fauna, pode ser destinada para criador autorizado para servir como reprodutor também, né? Porque daí Qual que vai. é Pode qual que é a falar. diferença disso que você está dizendo? Por exemplo, eu, Ana Cristina, tenho um gavião, tenho um falcão, alguma coisa, uma águia por aqui, na minha região às vezes aparece, né? Algumas assim que a gente vê de longe, eu não sei distinguir, tá? Aí, de repente, eu quero criá-las. Qual é a diferença disso que você está dizendo, de um criador autorizado para a criação ilegal, né? Criador autorizado, ele precisa, além de todo o conhecimento, toda a estrutura física necessária, ele precisa da autorização dos órgãos ambientais, do IBAMA, por exemplo. Aí o IBAMA vai analisar o caso se essa pessoa, se aquela espécie pode ser criada em cativeiro e se aquela pessoa realmente tem gabarito, preparo para ser um criador. E aí o IBAMA vai legalizar a criação dele e aí os animais que ele vender tem que ser anilhado, documentado. Se eu comprar um animal de um criador, por exemplo, ele vem com uma documentação grande, né? No meu nome, com anilha, tudo direitinho, com a numeração dele, como se fosse um CPF, né? Vem com a numeração, tudo certo, correto. E não é Agora, animal cativeiro, ou é cativeiro? é considerado uma criação de cativeiro, mas não é uma gaiola, entendeu? Tem todo um recinto próprio para criar esses Ah, animais, tá. entendeu? É um recinto Uhum, de acordo com a espécie, de acordo com a necessidade da espécie. uhum. Ó, Então, não é assim. Ah, João Paulo respondeu. Falcoaria. Você quer ler ou eu leio? pode ler, deixa eu procurar aqui, mas você já está lendo, então leia para mim, por favor. Tá. Falcoaria é a arte de criar, cuidar aves de rapina e usar as mesmas para caça sinergética. Depois você vai explicar isso também. Hoje, a técnica é usada para controle de fauna nociva e reabilitação de aves de rapina. Nossa, que Isso. legal. Fauna nociva, por exemplo, um exemplo aqui, eu tenho uma empresa que está cheio de pombos, por exemplo. Então, eu posso usar a ave de rapina para fazer o controle populacional desses pombos. Não necessariamente ela tem que pegar e matar o pombo. Esse pombo pode ser pego e solto em outro lugar. E ela é usada também em controle nos aeroportos, para espantar aquelas aves que traz risco para os aviões na decolada, na decolagem, na aterrissagem. Então, elas são usadas também em aeroportos para espantar esses tipos de aves que Olha ficam que no meio da pista, que pode colidir com turbinas de aviões, também são usadas. A falcoaria também é usada para esse tipo de coisa. Grandes coisa aeroportos, linda. como o BH, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles têm grupos de falcoeiros que trabalham nesse controle também, né? Uhum. E como eu falei, e controle, como ele falou, de fauna nociva e reabilitação também. Olha que legal. Aqui o João Paulo está bem participante, né? Ele é de Belo Horizonte. Ele está Isso. passando, pessoal, anota aí.
tá? Quem está vendo, vocês têm acesso aos comentários. Ele está dizendo que existe um site para maiores dúvidas, que é o www.abfpar.org. Muito bom. Aí os animais vêm como anilha fechada, nota fiscal, microchip, piriri, pororó. Tá vendo? É aquela documentação que você já explicou para a gente. Quem tiver Aqui, interesse em ver, né, como ele que está dizendo. funciona essa parte da falcaria, Ele está dizendo pode também, acho que falar. é como a minha pergunta, né, de cativeiro, ele está dizendo, uma ave de falcoaria voa todos os dias, tem uma vida muito parecida com de uma ave vida livre. A relação do falcoeiro e da ave é como de pai e filho. É uma arte que já existe há 20 mil anos. Realmente, a gente vê em muitos filmes da Idade Média, às vezes anteriores, né? Exatamente. É porque você tem que ter o manejo da ave todos os dias. Então ela voa livre. Ela vem na falcoeiro tem uma luva, né, para proteger o braço das garras da ave. Então ela tem que ter um manejo todos os dias. Todo dia ela tem que voar livre, ela tem que se exercitar, né? Ela não pode ficar presa o tempo inteiro. Então tem essa então, cada pessoa tem um interesse de criar um animal silvestre, ele tem que conhecer também a biologia do animal, ele tem que conhecer os costumes do animal, o tipo de ambiente que o animal vive, o tipo de alimento e a dedicação que tem que ter com aquele animal silvestre, mesmo sendo um animal legalizado. Às vezes a pessoa compra um animal silvestre, não tem noção de nada, É, lógico. e se for um criador responsável, vai instruir a pessoa que está comprando. Se for um criador que não tem muita preocupação com isso, simplesmente vai vender o animal. Às vezes vende o animal filhote e quando cresce a pessoa vê o trabalho que esse animal dá. Daí o problema dos exóticos, porque depois a pessoa pode não gostar mais e soltar o exótico num ambiente que não é o dele, tornando-se ali uma espécie invasora que pode danificar ali a cadeia alimentar da região, né? E no caso das aves de falcoaria, elas têm que ter manejo praticamente diário. É uma relação muito próxima, como o João Paulo falou. Então, a ave está sempre voando, não é uma ave que vai ficar em gaiola, que vai ficar presa 24 horas. Ela está sempre voando, voando para se exercitar, voando para caçar, entendeu? Então, ela está tendo o comportamento que ela teria na natureza. Aham. O Ricardo Molina, né? Já falei oi para ele, adoro quando eles aparecem, meus amigos aqui. O João Paulo já respondeu também, né? Ele queria saber se falcoaria é hobby ou profissão, e aí o João respondeu que pode ser hobby e também profissão. Por exemplo, nos aeroportos é uma profissão, no controle de fauna é uma profissão, e só na arte da falcoaria mesmo é um hobby. Uhum. Certo? Então aí depende o ramo da falcoaria que você escolhe seguir, né? Mas na verdade, né, João Paulo, eu acho que é os dois ao mesmo tempo ali, né? Mas tem gente que só gosta do hobby mesmo, da falcoaria, da arte da falcoaria e não trabalha com controle de fauna. Isso é muito bonito. Uma coisa importante, Nancy, para não dizer que eu não falei nada da minha área, né? Mas eu acho que tudo que você está dizendo tem muito a ver com comportamento inconsequente, né? Você disse, imagina, se muitas pessoas abandonam gatos e cachorros na rua, imagina você, né, você com um animal que você não faz ideia da natureza. Você falou do estudo que a pessoa tem que ter sobre a rotina, a alimentação, até personalidade, né? Desse animal, então você vê que as pessoas elas têm um comportamento totalmente irresponsável. Eu não acho nem que seja inconsequente, eu acho que já se torna irresponsável, né? Buscando às vezes alguma consequência que ela não consegue e não conseguindo lidar com a frustração, ou como o animal está ilegal, não está registrado, a pessoa não tem autorização, porque a gente já viu o trabalho que dá, então para você saber se o animal ele está ali legalmente é muito fácil saber, e devem ter animais que pode ser legalizado e animais que não podem em hipótese alguma, eu acredito, né? Aí você vai me dizer como funciona. Mas, Espécies não podem,
Uhum. A Letis está dizendo aqui, para você falar sobre o tráfico de animais silvestres, né? Que isso pode ser bom para as redações também, porque esse ano realmente, né? Como a gente teve algumas coisas, vamos ajudar os universitários aí, né? Um bom artigo. Então, em relação a tráfico, é um problema muito grande no Brasil. Vamos assim, milhões de animais são retirados do seu habitat natural todo ano, né? São incontáveis. E não sei se o Luiz Fernando está presente aí ainda, que ele mexe com direito ambiental. As punições não são tão severas, então os traficantes eles são recorrentes, entendeu? Levam multas que não pagam nunca e não sofrem punição por não pagá-las. Aves, o tráfico de aves em geral, é a terceira atividade mais rentável, só Nossa, está pensa, atrás do tráfico de armas e drogas. que horror. Entendeu? É. E infelizmente, boa parte dessa ave que está sendo traficada, como eu já falei, é de forma, vamos dizer assim, errada, né? Que leva muitas aves a óbito, no caso, principalmente filhotes. Então, por ela ser rentável e pelas leis não ser tão rígidas em cima disso, acaba instigando o tráfico mais, né? E o Brasil, pela sua grande diversidade, biodiversidade de espécies, atrai muitos traficantes. Então, justamente por essa lei ser mais fraca, porque tem países que as leis são rigorosas. Então, o Brasil, como essas leis têm esses buracos, essas saídas, vamos dizer assim, que eles conseguem se sair disso, e acaba atraindo mais traficantes. Então, o que seria considerado tráfico? Tráfico de, vamos supor, material genético, tráfico de substâncias químicas retiradas de plantas ou de próprios venenos, que do biopirataria que eles falam, né? E tráficos de animais tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, infelizmente, isso é rentável. É. Porque muitas E você pessoas vê, gostam de animal silvestre para exibi-lo, na verdade. Né? Eu fico falando, você que é psicóloga comportamental, esse comportamento humano, esse egoísmo humano de manter um animal preso numa gaiola, um passarinho, até um passarinho simples numa gaiola, para exibi-lo, para ouvir o animal cantar. Gente, é tão lindo ver o animal cantando na na natureza, natureza. na sua janela, na árvore do seu vizinho, na sua árvore. Então, esse comportamento humano, esse egoísmo humano faz com que alimente muito tráfico de animais. É, exatamente o que você estava dizendo, né? Se é a atividade, você falou, ela é a terceira atividade mais rentável No tráfico de em aves, que sentido, em que ranking que você diz, de tráfico? tráfico. Comparando com todos os De tipos de tráfico, armas, ela só drogas, perde armas e drogas. O tráfico é, de aves é a terceira olha mais só. rentável. E a gente sabe que se ela é rentável é porque tem quem compre, né? Então Tem. todo o mercado negro é sustentado pelo comprador, é sustentado por pessoas normais, muitas vezes como nós, né? Então é interessante que as pessoas se informem a respeito disso, para que acabe o tráfico, para que acabem tantas atividades criminosas, Eu é necessário falo, que não haja comprador. Desculpa, pode falar. eu falo sempre para os meus alunos. Às vezes as pessoas compram porque tem dó de ver o animal ali sofrendo na mão do traficante, na mão de quem está vendendo, certo? Mas o traficante ele não quer saber se você está comprando. Eu comprei e soltei o animal, dei liberdade para ele. Mas o traficante não quer saber se você está com dó, se você soltou. Ele quer o dinheiro no bolso. Ah, é, Então, ao invés de comprar porque você teve dó, chame os órgãos ambientais, denuncie. denuncie. Denuncie, entendeu? E o que o Brasil precisa é mais rigor nesses tipos de lei para punir os traficantes, porque as leis são cheias de brechas e, infelizmente, acaba instigando mais o tráfico por causa disso, né? E Infelizmente. Nancy, para a população, por exemplo, como que eu sei?
tá? As pessoas comuns, porque você é uma sumidade nesse conhecimento. Oh, Eu estou meu Deus. encantada de saber quanta coisa que você está trazendo para nós, né? E eu, nessa área, eu sou totalmente ignorante. Então, é bem capaz de eu ver que um vizinho meu tem um animal ilegal, e eu não saber. É lógico, um vendedor, eu sei. Eu não gosto nem de pet shop que vende cachorrinho preso em gaiola, mas aí já é exagero, tá? Mas eu não Pet gosto, né? shop, muitos pet shops são compradores de traficantes. Muitos. E- Infelizmente, tá? Então, Muitos pet shops são compradores. Por exemplo, o animal, eu estou em dúvida se aquele animal que o meu vizinho está criando, aquele silvestre, se for ave, não tiver anilha, é ilegal. Lógico que também tem a anilha falsificada, né? Mas qualquer suspeita chega na polícia ambiental, no órgão ambiental e pede para eles averiguarem se o animal é legalizado ou não, certo? Porque exato. tirando a ave, que tem anilha, que tem microchip, que tem documentação, outros tipos de animais, como répteis, por exemplo, mamíferos, não tem como você saber só de olhar, a não ser que a pessoa apresente a documentação. Então, na dúvida, pede a averiguação de um órgão ambiental, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que todo animal silvestre, depois que ele vai para um cativeiro, depois que ele vive um tempo preso, ele perde a capacidade sua de caçar, de procurar alimento, ele perde a capacidade por exemplo, de fugir de um predador, de saber que aquele outro lá é predador dele, que ele tem que fugir. Então, às vezes a pessoa não consegue mais criá-lo e solta ele na natureza. O animal pode morrer porque não sabe mais se defender, não sabe mais caçar e aí vai Sim, morrer, né? E exato. se não morrer, pode causar algum problema ali se o animal não pertencer àquela região, né? Nancy, eu tô cheia de perguntas aqui e o pessoal nunca mais para de falar, né, de perguntar, mas eu tô vendo que nós já estamos aí a menos de 4 minutos de encerrar, porque o WhatsApp, o Instagram derruba a gente, né? E eu vi que algumas pessoas entraram depois. Gente, por favor, eu acho que é uma questão, assim, de utilidade pública vocês divulgarem essa live. Não é por causa do meu trabalho, mas é porque eu sou uma apaixonada, apaixonada por animais. Eu sou apaixonada por tudo que vive e respira, até plantas. Né, desde pequena, eu lembro quando uma árvore minha caiu e eu chorei e eu gritava tanto de dor da perda da minha árvore que o vizinho ligou para meus pais para saber o que, que eu tinha, se eu estava doente. Então eu É sou como uma a pessoa apaixonada, que cuida, meu marido que está assistindo, se é que é possível, ele é mais cuidadoso que eu ainda, mais preocupado. Então eu acho assim que é uma questão, às vezes, até de utilidade pública, a gente poder divulgar esse tipo de live, né? Esse tipo de situação. Pode não ter nada a ver com a pandemia de agora, pode não ter, mas deixar uma é mensagem. fundamental. Quando você decidir ter um animal de estimação, um animal silvestre, lembre-se que tem tantos cães e gatos abandonados e que você pode adotar um animal, certo? Silvestre dá trabalho, Silvestre sempre mantém a índole silvestre dele, uma hora ele pode pôr essa índole para fora, pode sim se tornar um animal perigoso, certo? Ele pode pôr essa índole para fora, mesmo um filhotinho bonitinho, fofinho, pode morder, pode causar um estrago. Então, antes Ótimo. de querer comprar algum animal, lembre-se que tem muitos cachorros e cães, cachorros e gatos abandonados, precisando de um lar, precisando de amor. Mas, mesmo assim, antes de adotar, veja se você tem condições de criar o animal e Por dar para favor. ele tudo que ele precisa: saúde, vacina, alimentação, um espaço adequado. Porque adotar um Isso. animal para largar no fundo do quintal preso numa corrente, então é preferível nem Ai, adotar. não, por favor. Isso, Nancy, obrigada por essa Preferível. mensagem. Obrigada por essa mensagem. Josefa, muito obrigada pelos parabéns. Gente, tivemos uma audiência incrível. Obrigada a todos que participaram aqui, que a Ana conseguiu me convencer, porque eu morro de vergonha de falar assim. Olha,
Olha, Nancy, você está falando, mas eu acredito que ninguém vai acreditar, porque você foi incrível, você teve assim, uma desenvoltura incrível, que parece que você faz isso toda semana, tá? Então, assim, obrigada, obrigada por ter vencido, que eu sei que deve ter sido uma ansiedade para você, mas muito obrigada por ter aceitado. É uma pena realmente eu ter que encerrar, mas já estamos aí com menos de um minuto. Obrigada a você, Nancy, maravilhosa. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E façam isso, essa mensagem final da Nancy é incrível. Façam isso, divulguem essa live, tá? E conversem com as pessoas que vocês estão vendo que estão fazendo porcaria por aí, tá joia? Um beijo a todos. Ótimo final de semana, Nancy. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.